Bom, bom, pessoal, então a curva-chave, ela vem, por exemplo, dessa medição de vazão, né? Então, a gente faz esse levantamento das vazões conforme as técnicas que foram já ditas, por exemplo, por flutuador ou por, sei lá, medição ultrassônica e tudo mais. E aí você gera essa curva, que é uma chamada de curva-chave, né, que mostra as vazões, né, e em função da altura. Tá? Então é obtido o registro das vazões e é possível construir essa curva de nível em função da vazão. Bom, o bom de construir essa curva é que você tem agora a vazão em função da altura. Então basta colocar uma régua lá em certos pontos de medição do rio, né, chamado aí os pontos de coleta de dados, e com essa régua você tem, né, com base na altura do nível da água, você sabe qual é a vazão que está sendo, que está ocorrendo naquele momento. Tá? Então isso facilita muito, né, depois de feito o levantamento das vazões do rio e colocado essa vazão em função da altura, você consegue agora, né, já que a calha do rio se mantém constante, você consegue agora obter a vazão em função da altura. Tá? Também é possível estimar a vazão usando o conceito aí da transposição. Então imagine o seguinte, você tem uma área A onde você conhece a vazão, né, essa área que não está achurada, você conhece a vazão dessa área e você quer saber qual que é a vazão desse outro ramo aqui, desse outro espigão, né, que é a área B. Então você pode fazer uma proporção, né, já que o ramo B é dependente do ramo A, então a gente pode estimar que a vazão na área B, né, a vazão aí do ramo B, vai ser uma proporção em relação à área, né, em relação ao tamanho da área A e ao tamanho da área B. Então a razão entre a área B sobre a área A vezes a vazão que ocorre na área A vai te dar aí quanto que é uma estimativa da vazão na área B. Né? Isso também ajuda, né, nas estimativas de vazão das bacias de interesse para a construção dos projetos. Também, com o levantamento histórico, né, das vazões dos rios, é possível construir aí o fluxograma típico. Né? Um exemplo aí de fluxograma típico está mostrado aqui. Esse fluxograma ele mostra as variações aí da vazão, que pode ser por ano, pode ser por mês, por dia. Né? O fluxograma tem vários tipos. Né? Então, as agências governamentais, né, e outros órgãos também têm interesse de fazer esse levantamento, universidades e tudo mais. E aí constrói esse fluxograma e aí você tem como se fosse uma fotografia, né, anual das vazões, né, por exemplo, anual das vazões, tá? E com isso dá para você determinar os valores máximos e os valores mínimos, né, as estimativas de valores máximos e mínimos que são importantes para a regularização do fluxo d'água. Então, quando você vai pensar na construção aí do reservatório, você tem que levar em consideração tanto os picos aí de vazões máximos quanto os mínimos também, porque para poder considerar aí que você vai ter que ter um volume útil durante um certo período. Tá? Bom, uma outra curva importante também é a chamada de curva de permanência, que na verdade, é uma frequência, né? Uma probabilidade, uma frequência de quanto que ocorre as vazões, né, máximas, né? Então, a gente vê, por exemplo, que nessa curva, as vazões maiores ocorrem com uma frequência muito pequena, que são normalmente nos períodos de chuvas. E as vazões normais, assim, a grande maioria está entre aí 30% e 70%, né, do tempo. Depois, as vazões mínimas ocorrem também numa frequência muito, muito curta. Né? E, então, esse gráfico é importante para poder fazer aí, a estimativa aí dos tamanhos de reservatórios.
Tá? E por fim, nós temos aí um exemplo de regularização, né? Depois que se constrói uma barragem, né? Se tem um projeto de construção de uma barragem, melhor dizendo, você tem aí as curvas de regularização, tá? Que são, na verdade, duas curvas, né? Uma curva que mostra a área ocupada, então conforme o reservatório, o volume do reservatório vai aumentando, a área ocupada vai aumentando, e outra curva que é a curva de volume. Tá? Então, o uso dessas curvas vai mostrar aí, por exemplo, os pontos onde você tem o nível mínimo, o nível máximo, o nível normal, né, de água que são necessários aí para o uso do reservatório. Né? Então essa curva aqui é muito importante e vai mostrar aí essa relação entre a área ocupada e também o volume de água do reservatório. E é importante porque se você tem um volume muito maior, você tem área mais inundada e aí isso serve de alerta muitas vezes, né, para inundações e tudo mais. Bom, esses aqui são as curvas que foram obtidas aí a partir do levantamento de vazões do rio e depois para chegar aí na curva, né, de regularização. Né? A intenção toda, quando se constrói um reservatório, é justamente você regularizar a vazão ao longo de um período. Né? Então, você tem períodos, como a gente viu no programa, a gente tem períodos de maior e menor intensidade de vazão. Então você precisa regularizar isso, deixar como se fosse você construir uma caixa d'água, né? E onde a torneira você controla a saída de água. A entrada pode ser variável, mas você sempre vai ter uma saída controlada. E essa é a intenção. Essa saída controlada vai dar justamente as finalidades do uso desse reservatório, né, que pode ser, por exemplo, a navegação, pode ser para lazer, turismo, mas também na irrigação e tudo mais, mas e agora no nosso contexto para geração de energia elétrica. No contexto da geração de energia elétrica, como a gente já viu no outro trabalho que eu propus para vocês fazerem, a gente sempre tem um volume útil, né, e um mínimo, um zero ali, que é necessário para a geração de energia elétrica. Esse nível mínimo não significa que não tem água no reservatório. É só um volume necessário para que as turbinas funcionem sem causar nenhum problema. Tá? Mas ainda está muito longe ainda de ser o volume seco, né? O volume seco do reservatório. Então essa aqui é a função do reservatório, é regularizar essa vazão ao longo do ano e passar e não só ao longo do ano, ao longo dos períodos, né? E passar, atravessar os períodos aí de maior estiagem, de maior seca, para poder continuar gerando energia, continuar gerando os outros fins necessários para o uso da água. Tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre as potências hidráulicas, a potência útil, né? Falar sobre rendimento. E agora eu vou deixar para vocês o trabalho para demonstrar os tipos, né? Eu quero que vocês pesquisem os tipos de barragem e os tipos de tomada d'água e tudo mais. Eu vou deixar descrito lá no Moodle para vocês fazerem essa atividade.